relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade? E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. É isso que eu quero que você, que é a nossa conversa. Na última era, através do sétimo mensageiro da última era, nós vemos que nós temos uma mensagem especial. Ele reúne todos os cabos soltos, todas as pontas soltas. Junta todos eles, ele junta tudo eles. Dá para imaginar isso, não? E ao soar, todo o mistério de Deus se consumará. Deus lhe enviou. Todos os mistérios ocultos foram consumados quando isto foi revelado a ele. Através de quê? Se estes são mistérios ocultos, o homem terá que ser profeta. Isso que ele conecta. Tem que ser um profeta, mensageiro. E não acabamos de estudar e ver que esse profeta que virá nos dias finais será aquele grande Elias pela qual temos estado esperando? A congregação diz amém? Eu só estou indo um pouquinho atrás, que eu quero falar sobre, meditar um pouquinho sobre esses cabos soltos, essas pontas soltas, que foram unidas através da mensagem do sexto mensageiro. Sexto? Sexto, irmãos meus? Sétimo. Na voz do sétimo. Todos os mistérios, todas as pontas soltas. Então tem todas as pontas que veio ali, nas batalhas, veio perdendo aqui, perdendo ali, ele veio conectando agora nesses últimos dias. Juntando. Então veja bem. Porquanto esses mistérios que estão ocultos aos teólogos terão que ser revelados através de Deus. E a palavra vem somente ao profeta. E sabemos disso. Ele será o segundo Elias conforme prometido. A mensagem
que ele trará será os mistérios sobre todas estas coisas. Aí ele começa a falar alguma coisa aqui, ó. Temos o batismo na água. Está tudo confundido. Isso é certo? Ele está falando sobre o batismo. Alguns aspergem, outros despejam. Um toma Pai, Filho e Espírito Santo, Deus chamado Pai, outro para um Deus chamado Filho, outro para um Deus chamado Espírito Santo. Outro diz, está errado, você tem que se batizar 3 vezes para trás desta forma. E ó, que confusão. Vocês viram? Que confusão. Mas a coisa completa tem sido concluída, porque só há um Deus. Bom, conectou ali o cabo, né? Amém? Só há um Deus. Quando conecta este cabo, quando une, né? Vem a luz, não vem, irmãos? Vem a luz. A coisa funciona. Trabalha corretamente. Por exemplo, eu estava lendo aqui, na mensagem a um homem que pode acender a luz, ele fala aqui, algum tempo atrás, um ministro estava dizendo que estava na Flórida e tinha um carro. Penso que era um Chevrolet. E o carro deu problema. Não conseguia arrumar aquele problema. E foi à garagem, né? O mecânico estava debaixo dele para ver e não conseguia arrumar. Ele fala disso na mensagem a um homem aqui que pode acender a luz. E não funcionava. Então ele colocava um gerador, né? E punha isto e punha aquilo. Eu fico imaginando que quem conhece um carro, né, um motor de um carro, conhece os cabos e tudo, sabe o que ele está querendo dizer com isso aqui. Não sabe? Vocês encontraram ali a mensagem? Que eu estou citando, irmã? Eu falei para vocês trabalharem hoje aí, né? Há um homem aqui que pode acender a luz, para que a igreja possa acompanhar também. Aí, observe bem, aí colocava aqui, essa mensagem é conhecida de todos. E arrumava aqui, e arrumava ali, né? Aquilo, ele disse, deixou de funcionar, ele não conseguia fazer com que ele fosse consertado, né? Aí ele diz assim, ó, pode ser lá em cima, irmão, lá em cima eu quero. Aí, ó, e ele entrou na oficina e um pequeno e velho mecânico ia por debaixo dele, por cima dele, e procurava por todos os lados, ele não conseguia fazer com que ele fosse consertado. E ele tentava isto e não funcionava. Ele tentava alguma outra coisa e não funcionava. Ele colocava um gerador, ele colocava isso e ele inseria vela, quer dizer, um cabo de vela, inseria platinados, ele não conseguia fazer a coisa funcionar. Ele simplesmente não conseguia fazê-la funcionar. Finalmente, um homem bem vestido aproximou-se, ele disse, posso lhe dar um conselho? O pequeno mecânico teve senso suficiente para dizer, sim, senhor, né? Ele disse, tome isto, vezes isto e isto. Se dá para imaginar de repente o que ele fez ali, né? Ó, esse cabo está aqui, coloque esse aqui, tira esse, não é assim, irmãos? Vocês estão acompanhando aqui, igreja? Os homens aí que conhecem, que mexem, faz isso, conecta aqui, até mesmo, né? Uma energia, algo, precisa conectar as coisas, o cabo, no lugar certo. Aí ele diz assim, monte isso uma vez e experimente. E ele tomou isto vezes aquilo, ó, e o montou, e o que aconteceu? E aí funcionou. O pequeno mecânico virou e disse o quê? Escute, quem que é o senhor? Ele era o engenheiro-chefe da General Motors. Ele construiu a coisa. Ele foi aquele que a desenhou. E hoje, quando nós estamos falando sobre metodista, batista, presbiteriano, o mecânico-chefe está aqui.
o desenhista de sua palavra, o homem que criou os céus e a terra e desenhou a sua igreja. Ele sabe mais acerca daquilo que se necessita para o rapto. Conectar essas pontas. Por isso que o profeta estava dizendo, o batismo estava numa confusão, ele veio e acertou tudo. Vamos voltar lá. Mas a coisa completa tem sido concluída porque só há um Deus e seu nome é Jesus Cristo. Amém, né? E não há outro nome debaixo do céu pela qual os homens devam ser salvos. Não há nenhum texto na Escritura, em lugar algum na Bíblia, onde alguém alguma vez foi batizado em algum outro modo, senão no nome de Jesus Cristo. Jamais usou aspersão, despejado ou alguma outra coisa. Nenhuma vez foi usada uma cerimônia. Eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São credos e coisas. E na batalha pela verdade, esses cabos têm sido o quê? Perdidos. Vocês entenderam, irmão? Durante as eras. Porém, Deus disse que seria restaurado nos dias finais. Amém, né? Disse que seria uma conversação, né? Vocês estão prestando atenção? Então você vai encontrar lá nas eras uma coisa aqui, outra ali, outra coisa ali. Porém, quem é o engenheiro-chefe, né? É o Senhor Jesus Cristo. Amém? Ele veio ao profeta. Por isso que ele está dizendo ali. Então, irmãos, prestem bem atenção. Nem tudo, vocês estão ouvindo? Nem tudo dos mensageiros estava errado. Estava, irmãos? Não. Então, quando Lutero pregou, o justo viverá pela fé, aquele cabo estava conectado certo ou estava errado? Então o Mombrano desconectou ele? O que o Mombrano disse? Não, esse cabo aqui está certo. Esse aqui está conectado certo. Porque se nós olharmos, irmãos, nessa conversação que estamos tendo, aquele engenheiro lá pediu para desmontar todo o motor do carro? E não pediu, desmonta tudo. Ele disse, não, é só isso aqui, ó. Não, isso aqui está certo, isso aqui não, esse aqui pode continuar ali. Só coloca esse aqui, esse aqui. É como o profeta está dizendo sobre o batismo. Um fazia assim, outro fazia assim, outro fazia assim. Vamos mais um pouquinho aqui, irmãos? Tá. Na batalha pela verdade, esses cabos têm sido o quê? Perdido. Essas pontas. Porém, Deus disse que seria restaurado nos dias finais. Eu restaurarei, diz o Senhor. Nós passamos através disso, há não muito tempo, na mensagem que ele pregou, a árvore noiva. Se necessitará de um profeta. A Bíblia diz que ele estará aqui, isto é certo. Malaquias 4 fala dele. Fala que ele estará aqui e cremos que ele estará. Estamos esperando por ele. E esperamos por sua manifestação e veremos a vindicada palavra de Deus. Amém? Agora vemos aqui, o profeta, ele não estava se intitulando que era ele, estava? Ele não está dizendo, sou eu. Ele disse, nenhum homem verdadeiro de Deus fez isso. Quando perguntaram para João quem que era ele, o que ele respondeu? Não, eu sou a voz do que clama no deserto. Mostrou a escritura para eles. Aí ele entra aqui, preste bem atenção. São os poucos o entenderão. Só uns poucos o entenderão. Como foi nos dias de Noé. Assim será na vinda do Filho do Homem. Quantos se salvaram lá? 5 almas. Nos dias de Ló, ali realmente só 3 salvos. A esposa começou a sair e se perdeu. Assim será na vinda do Filho do Homem. Ali haverá poucos salvos, transladados nesse tempo. Um dos mistérios, agora olha aqui, um dos mistérios é essa igreja sendo arrebatada. Como foi tomado, como Ló foi tirado para longe, Noé foi arrebatado, e a igreja também será arrebatada. Um entrou, um saiu e o outro subiu. É exatamente perfeito. Está mostrando os quadros, né?
A palavra veio, o livro que está escrito por dentro, e então completado. Quando todos esses mistérios tiver terminado de soar, agora deixe-me ler de novo para que assim estejam seguros. Porém, nos dias da voz do sétimo anjo, qual que é esse anjo aqui? O anjo final. Quando ele começar a soar, o mistério de Deus será consumado. Vocês ouviram aqui? Será consumado. Agora, é o mistério de Deus. É o mistério de Deus um deles? Ele está fazendo uma pergunta. É o mistério de Deus um deles? Todos os mistérios, né? O mistério de Deus será consumado. É o mistério de Deus um deles? Paulo disse em 1 Timóteo 3, creio que diz, sem controvérsia grande é o mistério da piedade, porque Deus tem sido manifestado em carne. O tocamos, o vimos, recebido na glória, visto dos anjos, vindicado aqui na terra. Era Deus, seguro. É um grande mistério, mas está tudo resolvido. Amém, né? Está tudo resolvido para você? Ou você tem dúvida ainda? Foi conectado ali, ó. Eles criam em Deus 3 pessoas, na Santíssima Trindade. Está tudo resolvido para você? Está conectado ali? Amém. É isso que ele disse, agora está tudo resolvido. Não Pai, Filho e Espírito Santo, 3 deuses, mas só um Deus em 3 ofícios. A paternidade sobre Moisés, a filiação sobre Cristo, o Espírito Santo sobre essa dispensação. 3 dispensação do mesmo Deus, não 3 deuses. O mistério agora está consumado. Vocês estão vendo aonde que ele está dizendo já? O mistério está consumado. Então, ao mesmo tempo que parece que ele está, que você vê ele dizendo, não, vai vir, mas ele já, mas para aqueles que lhe entendam, né? Sabe, irmão? Aqueles que lhe entendam, não, já está consumado. A Bíblia disse que ele estaria. Outro dia vi onde os cientistas estão tratando de me contradizer. Onde os cientistas estão tratando de me contradizer no que costumava dizer quando eu dizia, qualquer um que creu que Eva comeu uma maçã, agora, a ciência diz. Você viu no jornal outro dia, no jornal em grandes manchetes, que ela comeu um damasco? Tolice. Isso a enganaria? Isso a enganaria, comer damasco? Certamente que não, vê? Eles apenas, isso foi o que pensou Caim, vocês sabem. E ele trouxe a mesma coisa, porém Deus não recebeu o seu sacrifício. E Abel, o justo, foi revelado que havia sido sangue. Ó Deus, esta igreja, veja bem, é a era em que estamos vivendo. O livro que está escrito por dentro está tão concluído quanto este anjo, quando este anjo cessar. Agora, por favor, entenda isto. Quando a mensagem do 7º anjo for completada, os mistérios da divindade, o mistério da semente da serpente, todos os outros mistérios de todas estas coisas, filiação eterna, tal como dizem, como pode ele ser um filho eterno? Né? Quando a eternidade nunca começou, nunca termina, dizendo, né? E um filho é algo que é gerado. Como pode haver um... Aí ele vai colocando os mistérios, os cabos que vai sendo ligado. Assim, no 300, assim é como nunca poderemos morrer, porquanto sempre existimos. Somos parte de Deus, a descendência de Deus. Ele é a única coisa eterna que há. Mombrando a base no púlpito 3 vezes. Amém? Você não pode morrer assim como Deus não pode morrer. Vocês entenderam isso, irmãos? Porque você é eterno com Ele. Amém? Deixe isto vir. Aleluias, né? Estou meio cansado de todos os modos deste velho hospital de pestilência. Amém? Disse, deixa isso vir, né? Quer dizer, deixa... O livro escrito, quando este anjo consumar todos esses mistérios perdidos através dos quais eles batalharam, ó, Lutero batalhou, Wesley batalhou, os pentecostais batalharam, mas a Bíblia disse que há um vindo, e nos dias que ele soar todos esses mistérios, os unitários se desviaram no nome de Jesus. A Trindade se extraviou com Pai, Filho e Espírito Santo. Tal como fizeram no concílio de Nicéia, a mesma coisa. Ambos estavam errados. Porém, agora, no meio do caminho,
nas Escrituras, a verdade se projeta. Vê aonde nos encontramos? O anjo do Senhor. Nota Apocalipse 5. E vi na mão direita do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro. A escrita estava dentro, por fora selado com 7 selos. Agora, ali está escrito do lado de dentro do livro, porém, por detrás tinha 7 selos, detrás dele, que não estava escrito no livro. Agora, este é o revelador falando, João. Agora recorde, não estava escrito no livro. E nos dias da voz do 7º anjo, todo este mistério que está escrito por dentro será consumado. Isso deverá ser tratado naquele dia. Agora, você entende o que me refiro? Ele está fazendo uma pergunta. Vocês estão entendendo? Então, é o tempo. Que tempo que é esse? Então, é o tempo da revelação das 7 vozes de Apocalipse 10. Quando o livro for consumado, só resta uma coisa. E essas são as 7 misteriosas vozes do trovão que estava escrita por detrás do livro que João foi proibido de escrever. Deixe-me ler. Aí ele vai ler a escritura que nós vemos. Vi outro anjo forte descer do céu vestido de uma nuvem. Apocalipse 10. Agora eu quero pular mais um pouquinho aqui. Deixa eu ver aqui nas minhas anotações aqui. 300 e... Eu quero ir no 300 e... Deixa eu ver aqui. 353. Vou ver se é esse aqui. 353. Vou pular um pouquinho aqui. Vou ver aqui, 353. Isso. Tá. Agora, está claro? Quando foi aberto o primeiro selo, os selos que estavam dentro do livro, aqueles mistérios foram proclamados: justificação, santificação, Igreja Católica Romana, protestantes, todas as eras da igreja, que são as vozes, revelando, tudo isto. E quando todas aquelas suas pequenas batalhas e coisas deixaram pontas soltas, você viu aqui a expressão pontas soltas? Na palavra de Deus, o 7º anjo vem e ajunta todas elas e as explica. Vê? E então ele consuma. 7 trovões emite suas vozes.